Bom, turma, vou esperar mais uns 5 minutinhos, a gente já começa, enquanto o Michel já está aqui, o nosso convidado, o Alexandre lá do Nexus também tá aí. Só mais uns 5 minutinhos, a gente esperar ver se chega mais alguém, a gente já começa, tá bom? Qualquer coisa, estamos por aqui. Michel, você viu? Acho que foram 17 para o workshop de validação. A gente soltou o resultado hoje. Ah, não vi, cara. Acho que para a Giane foram 7, para o seu, se eu não me engano, 14. Você tá na agenda, né? Da semana que vem, né? Semana que vem já? Cara, como passa, né? Muito rápido, né? Não teve nem Nena dessa vez, tá louco? Ia ter que ter umas 4. Tá acumulado, hein? Tá. 14, é isso mesmo. 7 para Giane na incubadora e 14 para tu. Pô, não tá aqui na minha agenda não, cara. Não, aconteceriam 28, desculpa. 28 e 29. É semana que vem. Sorry. Não é semana que vem, não. Não, aí tá. Isso, beleza. Não, a Letícia tá no comando da parada. Isso aí.
Bom, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui da nossa Semana do Empreendedorismo, né? Semana de eventos que tivemos aqui na Anhanguera, Jacareí. E hoje, para a gente encerrar em grande estilo, vamos ter aí a presença do Michel, que é um empresário lá do Nexus, né? Para os alunos que são meus alunos aí da disciplina de sexta-feira, a nossa disciplina conta com o apoio e o suporte do Nexus. E o Michel é um empreendedor aí que tem uma startup, ele vai contar a história para a gente. Já é um empreendedor mais experiente aí, a startup já tem uns anos na estrada e ele vai dividir um pouquinho o conhecimento dele. Ale, muito obrigado aí pela parceria de sempre. Michel, muito obrigado por você estar conosco aqui compartilhando o conhecimento com os nossos alunos. E aí, fique à vontade, a casa é sua. Tá no mudo, Michel. Deixa eu Armindão, eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade. A gente teve aí também essa semana o Gui, né, da Compre Sorrindo, que é mais uma startup lá acelerada pelo Nexus, um pouquinho mais early stage, né, um pouquinho mais no meio do caminho, como você falou, ela vem beber aí, já está alçando voos altos, e é um prazer aí poder ajudar, e também obrigado pela oportunidade, e também a disponibilidade aí do Michel. Michel é um pai fresco aí, com um bebê recém-chegado, o senhor Henrique, isso sim é sua startup, né? Vai lá, Michel, boa. Armindão, você tá no mudo também. Acho que a frase mais falada hoje em dia é: você tá no mudo e se a tela tá aparecendo. Acho que é a frase. Eu tô falando que a nova startup do Michel já veio o bebê, não é? Já veio. Exatamente isso. Boa. Vai que é sua aí, fica à vontade. Bom, valeu, galera. Valeu, Armindo. Valeu, Ale. Bom, boa noite, pessoal. Eu já vou botar o slide aqui, que o primeiro slide é quem sou eu, né? Então, não sei se... Deixa eu compartilhar minha tela, só um minutinho. Agora vem a segunda frase mais falada. Tá aparecendo? Tá aparecendo a tela? Agora. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Sim. Veio sim. O Tim, ele não compartilha a câmera e a tela ao mesmo tempo, né? Não. Tá bom, tranquilo. Bom, vamos lá, pessoal. Quem sou eu, né? Eu sou o Michel, tá bom. E daí? Eu tô ouvindo a minha voz. Alguém deve estar com o áudio, microfone aberto. Se puder desligar, acho que é melhor. Bom, vamos lá, galera. Eu sou engenheiro, né, de formação. Trabalhei cerca de 10 anos na indústria mesmo, desenvolvendo eletrônica e software, né? Algo bastante nerd mesmo, muito nerdão, muito engenheirão, né? Só que eu sempre tive o sonho de empreender, né? E em 2016 eu resolvi pedir demissão onde eu trabalhava, né? Eu já estava com uma carreira super estabelecida, com um salário muito bom, eu tinha muito conforto na minha vida, mas eu sempre tive aquela pulga atrás da minha orelha que eu tinha que empreender, que era um negócio que me dava uma certa motivação, a palavra certa me dava tesão mesmo, né? E em 2016 eu tomei vergonha na cara e pedi demissão para, de fato, empreender. E foi aí que começou a Lá Vem Bebê. Aí eu vou contar um pouco dessa história, tá? De como foi essa jornada aí desde o início, desde a ideia da Lá Vem Bebê até o que a gente vive hoje de fato. Tá? Mas antes disso, eu queria saber um pouco de vocês, o que é empreender, tá? No conceito de vocês. Se quiserem falar, abrir o microfone, pode abrir, tá? Eu até prefiro que seja bastante interativo essa nossa conversa aqui, que acaba ficando mais divertido até. Então, alguém aí quer dar um palpite? O que é empreender para vocês? Tirem o microfone do mudo, se é que tem alguém falando. Que eles estão tímidos, Michel. Pô, galera, não pode ser tímido, não. Vamos lá. Uhum. Você se arriscar às vezes?
Acho que eu não consegui ouvir, não. Cortou e não deu para ouvir. Acho que ele comentou de arriscar às vezes, é isso? Pelo menos foi o que eu acho que eu entendi. Tá. Sim, foi isso. Legal. Arriscar, sim, é um comportamento empreendedor muito característico mesmo. Mas vamos lá, vocês estão um pouco tímidos. Licença. Pode falar. Então, para mim, né, é uma autonomia de você arriscar, né? Tipo, como assim, arriscar algo diferente, coisa que você vê que pode ter um valor. Isso é você criar, isso é que eu vejo, né? Isso é tentar ser um empreendedor. A partir do momento que você cria algo, né, creia que dê valor e seja diferenciado nos mercados, né? Que é primeiramente a intenção da pessoa ser empreendedor é criar algo que não tenha no mercado ou seja de difícil acesso. Legal, cara. Eu não sei seu nome, eu não tô vendo o nome das pessoas, de quem fala. Matheus Paiva. Legal, Matheus. Cara, eu gostei dessa palavra que você falou, palavra criar, né? Quando a gente vai no dicionário, o termo empreender, ele está muito associado ao realizar, né? A você fazer alguma coisa. Mas, na minha definição, o que eu mais gosto, cara, quando a gente fala de empreender, é de usar a palavra transformar, tá? Que acho que é um pouco daquilo que você estava falando com criar, tá? E na realidade, sim, transformar o quê? Aquilo que não existe em algo real. Então pode ser uma ideia de um aplicativo, pode ser um serviço, pode ser algo que transforme a vida das pessoas, algo que transforma uma matéria-prima em um produto. Então, qualquer coisa que você transforme, você está empreendendo, né? Então, é claro que aqui a gente está falando muito na questão de negócios, né? Então, tendo isso em mente, o conceito que eu trago aqui de empreender é o conceito de transformação. Você transforma um mercado, você transforma uma indústria, você transforma uma matéria-prima em alguma coisa, você transforma um tipo de serviço, como, por exemplo, o Uber. O Uber foi uma transformação gigante no serviço de mobilidade urbana, entendeu? Então eu gosto bastante desse conceito de empreender quando a gente associa ele muito a transformar, que está muito relacionado àquilo que você acabou de falar, que é o de criar, né, coisas novas. Vamos lá, e quando que começa essa empreitada, né, a empreitada do empreendedor? Vocês têm algum palpite aí? Agora eu já sei o nome do Matheus, se ninguém falar eu vou chamar ele. Eu acho que é você conseguir, primeiramente, ter uma visão de negócio e depois planejar. Tipo, de forma... Pode não dar certo, mas tendo uma noção do que vai fazer e de como fazer, eu acho que pode ser que dê mais certo através do planejamento. Legal. Quem falou? Foi o Matheus de novo? Foi o Luiz Fernando. Luiz Fernando. Legal. Ô Luiz, acho que é um pouco a minha definição aqui, a minha resposta é o que você falou, mas em uma palavra. A partir da ideia, né? Quando começa a empreitar, a partir do momento em que a gente tem a ideia do negócio. Né? A gente normalmente tem a ideia do negócio, enxergando um problema que alguém tem ou que a gente mesmo tenha, e a partir daí a gente tem uma ideia. Putz, esse problema existe, eu vou criar uma solução, eu vou criar tal coisa para solucionar esse problema, né? Então a empreitada normalmente ela acontece a partir da ideia, né? Então, assim, é claro que a empreitada ela pode parar só na ideia. Então, você não levou para frente, mas ainda assim, se você fosse executar essa empreitada, ela começaria na ideia, né? E é claro, é importantíssimo a gente sempre lembrar que a ideia ela vai sendo lapidada, ela vai mudando ao longo do tempo. E assim, muitas das vezes, depois de 2, 3 anos de execução, a ideia daquele momento é completamente diferente da ideia inicial, mas tudo surgiu a partir de uma ideia. Vamos lá. Mas essa ideia também tem que se adequar ao país ou à situação econômica ou política daquele momento, não é? Tem isso também, não tem? Perfeito, cara, perfeito. Isso vai fazer parte das validações que a gente vai fazer lá na frente, né? A gente teve a ideia, daí acho que vocês já ouviram falar do Canvas, né? A melhor maneira da gente tirar a ideia da nossa cabeça e colocar no papel é com Canvas, né? A gente coloca a ideia lá no Canvas, estrutura ela e a partir daí a gente vai para as próximas etapas, que são as etapas de validação,
né? Validação junto com o MVP. E nesse momento, quando a gente vai para as etapas de validação, é claro que a gente vai testar a nossa ideia, nosso produto, né, nosso MVP no mercado, contra o quê? Contra o mercado, né? Para a gente ver se tem público para aquilo, se o mercado é grande o suficiente para aquilo, se as condições econômicas do mercado, política, como você falou, são favoráveis para que aquele negócio continue. Tá? Então, exatamente isso. A ideia, ela existe, mas na hora que você começa a botar ela em prática, aí você vai verificar toda essa questão de fit, né, da sua ideia com o mercado, tá? E vamos lá, o que é uma ideia de negócio para vocês? Vamos lá, eu conheço o Matheus e o Luiz agora. Um dos dois. Ideia como, tipo, de negócio seria um exemplo ou tipo, para transformar aquela região? O conceito, o que é uma ideia de negócio para vocês? Quando a gente fala assim, tive uma ideia de negócio, o que é isso para vocês? Pode ser a parte de resolver a situação de uma cidade, por exemplo, ou então vinda de uma necessidade de algum amigo que tipo pode ter pedido a sua ajuda. Aí você foi lá, resolveu e viu que aquilo é mais comum e você transformou em um serviço ou em algum negócio? Cara, perfeito. É exatamente isso. Olha aqui, ó. É um produto ou um serviço que resolve o problema de alguém. Certo? É isso. Quando a gente tem uma ideia de negócio, a gente necessariamente tem que estar tendo uma ideia de um produto ou de um serviço que resolve o problema de alguém. Tá? Aí depois a gente vai ver, pô, existe muitas pessoas que têm esse problema, esse mercado é grande o suficiente para que eu inicie um negócio com ele, para que ele cresça e prospere, tá? Mas aí é exatamente isso. Uma ideia de negócio é um produto ou um serviço que resolve o problema de alguma pessoa, de um mercado, de uma cidade, como você falou. Sensacional. Vamos lá, e quais são os recursos necessários para empreender? Esse daqui todo mundo mata, de cara. Matheus? Luiz? Seria a capital, né? O principal Dinheiro, requisito, né? eu acho. Então, cara, por que eu coloco essa pergunta aqui? Porque essa pergunta é uma pegadinha. Quando a gente vem talvez de uma geração, principalmente eu não sei exatamente qual é a idade de vocês, né? Eu tenho quase 40 anos. E eu venho de uma geração em que, realmente, para empreender, a gente precisaria colocar dinheiro, tinha o empreender estava muito ligado à questão da indústria, então você tinha que comprar máquina e tal. Então, essa ideia de que empreender você precisa de muito dinheiro é uma ideia que vem aí de algumas gerações, né? Mas hoje em dia isso não é verdade, cara. Hoje em dia, depois no final, eu tenho dois exemplos de grandes negócios que foram criados e que foram gastos assim, com pouquíssimo dinheiro. Né? Eu diria até que um deles, que é o caso da Zappos, a Zappos foi criada com dinheiro de uma ida no bar, por exemplo. Sabe, esse dinheiro que a gente gasta no bar num final de semana, o cara criou as Zappos com um tanto de dinheiro compatível com uma ida no bar. Então essa ideia de que a gente precisa de dinheiro para empreender, ela já não é tão verdadeira quanto era, sabe, na geração dos nossos pais, dos nossos avós, em que a questão da indústria estava muito relacionada com empreender. Hoje a gente tem maneiras muito mais rápidas, mais fáceis, ferramentas digitais para ajudar a gente a empreender com pouquíssimo dinheiro, tá? Aí vamos lá, quais outros... Então a resposta dessa pergunta seria a tecnologia seria mais eficaz nesse quesito, então? O dinheiro, ele faz parte, né? É um recurso necessário, mas ele não é... A gente não precisa de um volume monstruoso de dinheiro, não precisa comprar uma máquina para começar a empreender, entendeu? Hoje em dia, não sei se vocês conhecem o Wix. O Wix é um site em que você pode criar, e a partir dali você pode começar a ganhar dinheiro. O Mercado Livre, tem um monte de gente que é empreendedor e vende no Mercado Livre. Sabe quanto dinheiro você precisa no começo? Pouquíssimo dinheiro, entendeu? Para começar a usar essas ferramentas digitais. Mas por que isso é verdade? Por conta da tecnologia mesmo. Tá?
Aí vamos lá, o que mais que precisa? Precisa muito suor, cara. A gente não conheço nenhum empreendedor que tenha conseguido levar sua empresa para um patamar de grande sucesso sem que tenha ralado demais, tenha tido assim, gasto muito suor para que isso tenha acontecido. Aí outra coisa, dedicação, que está muito ligado ao suor, né? Mas eu até falo que dedicação às vezes é mole, né? É tranquilo. Porque quando a pessoa realmente quer empreender, acredita na ideia dela e vê o negócio acontecendo e o negócio vai evoluindo, cara, seu nível de dedicação ele acontece. Você não precisa falar assim, eu tenho que ser disciplinado. Meu, o negócio vai acontecer. Você tem que ser disciplinado para cuidar do resto da sua vida, né? Cuidar da família, cuidar da sua saúde física, porque quando o empreendedor ele engaja na startup dele, no negócio dele, normalmente esse negócio você tem que botar limite para não prejudicar o resto da sua vida, né? Isso aqui é um ponto muito difícil, abrir mão de muitos confortos, tá? Esse foi um dos pontos mais difíceis para mim no momento em que eu pedi demissão de onde eu trabalhava e comecei a empreender, né? Eu tinha muito conforto, assim, na minha vida, sabe? Eu viajava todo dia para fora, todo ano para fora do país, eu conseguia guardar dinheiro, eu tinha um bom carro, eu podia sair e comer fora várias vezes por semana. Então, assim, eu tinha um conforto que no momento em que eu comecei a empreender, eu parei, eu não tinha mais conforto, entendeu? Então, isso foi muito difícil, por mais que eu tivesse me preparado, né, para esse momento de pedir demissão e empreender, eu tinha uma reserva financeira, mas eu sabia que boa parte do conforto que eu tinha, eu não ia ter mais. Então, no momento em que eu pedi demissão, eu já eliminei um monte de confortos na minha vida. E conforme o tempo foi passando e o meu negócio foi não evoluindo, para falar a verdade, né, depois eu vou contar muito mais daquilo que eu errei do que daquilo que eu acertei para vocês, né? Então, quanto mais o negócio não foi evoluindo, menos conforto eu tinha, porque menos dinheiro sobrava para mim, menos dinheiro eu tinha para ir comer no restaurante, para pagar aluguel, para colocar gasolina no carro, para viajar. Então, já faz uns 2, 3 anos que eu não viajo, nem dentro do Brasil mesmo. Então, assim, empreender é abrir mão de alguns confortos, com certeza absoluta. E essa é uma parte super difícil do negócio, mas vale a pena. Outro recurso necessário para empreender, cara de pau. Eu não sou um cara, eu não nasci com cara de pau, eu tive que desenvolver isso ao longo da minha jornada empreendedora. Quando eu saí do mercado corporativo, no mercado corporativo você precisa de um pouco de cara de pau, mas assim, não é nem 10% do que a gente precisa quando a gente vai empreender, porque quando a gente vai empreender, o que a gente precisa? Cara, a gente precisa abrir portas, a gente mesmo precisa abrir as portas. Lá na empresa, a gente tem um cara, um colega de trabalho que conhece não sei quem, que fala com o diretor, que não sei quem, e o negócio vai acontecendo, né? E quando você é empreendedor, cara, não tem essa, é você com você mesmo, entendeu? Então você tem que ter a cara de pau, você tem que falar com as pessoas, tem que ir lá, ficar de frente com o cliente, tem que ligar para o cliente, tem que tomar vários nãos na cara. Então, cara de pau é fundamental, tá? Quem já por natureza é cara de pau, acho que já está com bons passos aí para empreender. Outro recurso necessário, assumir riscos. Eu acho que foi o Matheus que tinha falado isso ali no comecinho, né? A gente precisa assumir risco. Empreender necessariamente é assumir riscos, principalmente quando a gente fala de um empreendimento, que nem as startups, né? Que são negócios novos, negócios que ainda não existem, que as pessoas não conhecem. Então, a gente assume um risco altíssimo daquele negócio as pessoas não entenderem o que é o seu aplicativo, por exemplo, o que é o seu produto, o seu serviço, né? Elas não gostarem, elas não saberem usar. Entendi o que é, mas não sei usar, entendeu? Então, assim, é uma série de riscos que a gente assume, tá? E quando a gente fala de risco, né, uma das coisas que a gente mais arrisca durante a jornada empreendedora, a gente pode até pensar que é o nosso dinheiro, né? Mas, para mim, o dinheiro que eu gastei na Lavem Bebê, desde o início, é um negócio que eu consigo recuperar, né? Ao longo do tempo eu vou conseguir recuperar. Agora, o tempo que eu gastei e gastei de maneira errada na Lavem Bebê, isso eu nunca mais recupero, né? O Ale falou aí no começo, né, que agora eu sou pai, o meu filho tem 6 meses, né? Eu tive que postergar
ter um filho, né? A decisão de ter um filho com a minha esposa, porque financeiramente a gente não estava confortável, né? Então, assim, esse tempo que eu já poderia estar, talvez, no segundo filho, que a gente tem vontade de ter, já passou, entendeu? Então, assim, um dos recursos mais caros que a gente pode ter é o nosso tempo, tá? Então, na hora de empreender, dinheiro, sim, ele é necessário, mas em pouca quantidade. Agora, todo o resto, suor, dedicação, abrir mão de conforto, cara de pau, assumir risco e tempo, esse sim, a gente precisa em grandes quantidades. Vamos lá, agora que eu vou falar da minha empreitada na Ela Vem Bebê, né? Para quem não conhece, a Ela Vem Bebê é um site, né, em que as gestantes, é muito focado em maternidade e gestação, tá? É um site em que as gestantes, elas criam uma lista de presentes virtual para os seus bebês, tá? Para o chá de bebê, mais especificamente. Então, a gestante, ela vai lá, cria o site, né? Coloca lá o carrinho, o berço, a fralda na lista de presentes dela. Ela compartilha o link, né? O endereço dessa lista, que é online, né? Compartilha esse endereço com seus amigos, familiares. E esses, por sua vez, eles compram os presentes dentro do nosso site, tá? Então, eles vão lá, compram o carrinho, o berço e a fralda. Só que a gente não entrega, a gente não repassa, a gente não entrega para a gestante o carrinho, o berço e a fralda em si. A gente repassa o dinheiro do carrinho, do berço e a fralda. E ela gasta esse dinheiro como ela quiser. Tá? Então, é muito a ideia é muito baseada naquela ideia das listas de casamento. Não sei se vocês conhecem, tá? Mas a grande proposta de valor é isso: receber os presentes do chá de bebê em dinheiro. Para quê? Para gastar como quiser. Então, a mãe, né, a gestante, ela tem a liberdade de gastar como ela quiser. Algumas mães, elas usam todo o dinheiro que elas ganham, né? Todos os presentes que são convertidos em dinheiro lá no chá de bebê, elas usam para, por exemplo, reformar todo o quartinho do bebê. Outras pegam todo o dinheiro e compram um super carrinho, sabe? Outras guardam o dinheiro e vão comprando fraldas aos poucos, conforme o bebê vai crescendo. Enfim, a gente entrega essa liberdade na mão uma dessas mães para ela decidir fazer o que quiser com os presentes convertidos em dinheiro, tá? Ela Vem Bebê. Vamos lá. E como que foi a decisão de empreender, né? Bom, primeiro, foi foda, essa é a palavra mesmo, e foi fácil ao mesmo tempo. Vamos lá, por que ela foi foda? Porque, como eu já falei, eu estava saindo de uma zona de conforto, né? Eu sabia que na hora que eu pedisse demissão, onde eu estava trabalhando, estava super estável, estava com um cargo muito legal, tinha uma equipe de quase 50 pessoas que respondiam para mim, assim, cara, eu vou sair daqui dessa zona de conforto, ganhando bem, confortável, eu já era bom no que eu fazia e vou para um lugar que eu não sei fazer nada, entendeu? Eu vou começar do zero a minha carreira. Então, essa parte é muito difícil, é uma zona de conforto, tá? E vocês que estão na faculdade ainda, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria começado a empreender logo na saída da faculdade, tá? Porque depois que você trabalha 10 anos no mercado corporativo, você tem um bom salário, você tem estabilidade, você tem algo legal, sabe, que você consegue dar resultados muito bons, essa zona de conforto ela é muito grande. E quando você sai da faculdade, não, você é um cara que acabou de graduar, entendeu? Talvez você não tenha ainda criado uma zona de conforto tão grande ainda, né? Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria começado a empreender lá no início e tenho certeza que hoje eu estaria muito mais na frente do que eu tô com os meus negócios, tá? Mas isso vai de cada um. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria isso. E o que foi fácil, né? Quando eu pedi demissão, lá onde eu trabalhava, o que vinha na minha cabeça era só isso. O que eu quero para daqui 10, 20, 30 anos? Não era ficar na empresa, não era nem ser o presidente daquela empresa. Eu queria ter construído coisas grandes. Esse era o meu... É isso que eu queria, entendeu? Daqui 10, 20, 30 anos eu quero olhar para trás e falar assim, cara, consegui construir coisas grandes, negócios grandes, né? Então, essa foi a parte fácil, né? A parte difícil foi sair da zona de conforto e a parte fácil foi saber o que eu queria lá na frente. E assim, é um pensamento, obviamente, de longo prazo, né? Porque a gente passa uns perrengues aí durante esse caminho. Aí, ó, então, empreender é uma decisão de longo prazo, e quanto antes a gente decidir empreender, melhor, né? E é claro que tem gente que empreende por desejo, por vontade mesmo, que nem foi o meu caso, eu sempre tive esse desejo de empreender, né? E aí chegou uma hora e falou assim, cara, agora é a hora, né? Se eu não fizer isso agora, vai ser muito mais difícil eu fazer isso lá para frente. E tem gente que empreende por oportunidade, né?
Então, surgiu uma oportunidade, vou empreender. Cara, perfeito. O importante é empreender. Vamos lá, e qual que é a minha função, né, como empreendedor? Eu vou falar aqui um pouco mais da minha jornada, mais lá no início. Hoje em dia está um pouco diferente isso, mas lá no início não, até ano passado, vamos dizer, tá? Então, a minha função como empreendedor, hoje eu sou o CEO da LavenB, né? Eu sou o cara que lidera a LavenB, como se fosse o presidente da LavenB. Então, tudo que é bastante estratégico da LavenB passa por mim, né? Boa parte da estratégia passa pelas minhas mãos e às vezes até saem da minha cabeça. E eu sou também gerente de projeto, né? A gente tem vários projetos, né, dentro da LavenB, desde vamos criar uma funcionalidade nova no site, vamos criar um conteúdo novo para as gestantes, vamos criar um serviço diferente dentro da lista de presentes que a gente vai vender. Enfim, vários projetos dentro do nosso negócio, né? E eu sou o gerente de projeto, que cuido de toda a parte de prazo, custo e escopo dos projetos. E sou também gerente de RH, né? Então toda a contratação passa por mim, para saber, para qualificar as pessoas, entender e fazer as entrevistas. Sou também administrador de contratos, a gente tem vários contratos com fornecedores, com clientes e com parceiros também, né? Então eu faço essa parte de administração de contratos também. Eu faço toda a parte financeira também, eu faço até às vezes o papel de advogado, porque nessas discussões de contrato, eu também faço esse papel. Eu sou designer também, às vezes a versão anterior da LavenB fui eu que fiz todo o design. Eu sou desenvolvedor, alguma parte da versão anterior também fui eu que desenvolvi. Sou revisor de conteúdo, todo o nosso blog, todo não, mas no 80% do nosso blog fui eu quem revisei o conteúdo. Sou analista de marketing até hoje. Sou atendente também, hoje estou dividindo isso também, mas de vez em quando faço atendimento. Sou suporte técnico, enfim. Cara, para você empreender, bicho, você tem que ser praticamente tudo na sua empresa, principalmente no começo, tá? Então não adianta falar assim, eu sou especialista em uma coisa. Você vai precisar saber um pouco de tudo. É claro que conforme o time, né, que você monta para o seu negócio, você vai dividir essas tarefas com seus sócios, né, com seus braços direitos ali, né? Mas enfim, o time todo tem que ter pelo menos essas competências no início, porque por mais que a empresa seja pequena, uma startup, está começando, ela precisa de tudo isso. Ela vai precisar contratar um freelancer para fazer alguma coisa, ela vai ter um projeto que ela vai ter que acompanhar escopo, custo e prazo, ela vai ter contrato com o fornecedor, ela vai ter que organizar financeiramente, ela vai ter que fazer design, ela vai ter que desenvolver a solução, enfim. O empreendedor, ele é um multitarefa total, né? Então, e principalmente no começo, né? A gente tem que ter vários chapéus assim ao longo do dia, tá? E assim, isso não é ruim não. Para mim, eu adoro, tá, fazer tudo isso. Cada um desses tópicos aí aprendi pra caramba e acho que é um pouco da vida do empreendedor, né? Aprender um pouco mais sobre cada área, né, do negócio. E é bom porque depois, na hora que a gente começa a delegar, a gente começa a ter mais grana mesmo para contratar esses profissionais, a gente sabe delegar muito melhor. Bom, vamos lá. E como é que foi o processo de ideação, né, da ideia da LavenB? A ideia da LavenB surgiu quando eu presenciei a dificuldade de um amigo meu que era um futuro papai. A esposa dele estava grávida, né? E ele ganhou um monte de fraldas. A gente juntou lá no trabalho e a gente deu um monte de fraldas para ele. E na hora do almoço eu ajudei ele a carregar as fraldas lá pro carro, e era muita fralda mesmo. E fomos almoçar. Aí no dia seguinte a gente foi almoçar de novo com o carro dele. E eu olhei assim atrás do carro e as fraldas continuavam lá, né? Tinha muita fralda no carro dele. Eu falei assim, você não tirou as fraldas do carro? Daí ele falou assim, putz, a esposa dele, que era a Renata, né? Ela falou assim, ela não deixou eu colocar em casa porque a gente não tem onde guardar tanta fralda. Então ela falou que até a Maria Antônia, que é a filha dele, até a Maria nascer, vai ficar no meu carro. Aí foi aí nesse momento que eu falei, opa, tem uma oportunidade aí, né? Primeiro que na hora de comprar a fralda, eu tive que sair da minha casa, ir numa farmácia, comprar a fralda e levar lá para o trabalho. Isso já me fez desviar da minha rotina, né? E ele não conseguiu guardar esse tanto de fralda em casa, ficou lá no carro. Foi aí que surgiu a ideia, putz, se a gente tivesse um serviço que entregasse as fraldas aos poucos, né, todo mundo pudesse comprar ali na internet,
e como se fosse uma vaquinha mesmo, lá, o pessoal do trabalho, e a gente pudesse, e a gestante, né, pudesse ir recebendo ao longo do tempo, isso de maneira distribuída ao longo do tempo, pô, parece que existe um negócio aí, né? E foi a partir daí que surgiu, que evoluiu a ideia, né, da Lá Vem Bebê. Só um minutinho. Foi a partir daí que surgiu a ideia da Lá Vem Bebê, a gente foi lapidando ela e ela se moldou como ela é hoje, né? A gente vende os presentes virtuais e entrega o presente em dinheiro. Mas surgiu a partir da experiência de um amigo meu, vendo o problema que ele teve ao receber um monte de fraldas, né? E essa ideia ficou lá guardadinha e na hora oportuna eu coloquei ela em prática. Como foi o processo de ideação? Aqui teve vários momentos, né, no processo de ideação, né? A primeira versão que a gente construiu da Lá Vem Bebê foi uma versão que eu não falei com muitas mães e pais, né? Foi muito da minha cabeça, muito do que eu imaginava que era correto, do que eu imaginava que ia dar certo, e foi catastrófico, para falar a verdade, tá? E depois, numa segunda versão, uma segunda etapa da Lá Vem Bebê, aí sim, aí eu falei com muitas mamães e muitos papais, que a partir do momento em que a gente colocou no ar essa plataforma nova, né, essa segunda versão da plataforma, onde a gente usou as mães e os pais para ajudar a gente a construir essa solução, aí sim, a gente começou a vender e não parou nunca mais. E o processo de ideação é um processo que eu considero um dos mais divertidos, né? Ele é muito legal porque assim, a gente tem contribuição de muita gente, principalmente os nossos clientes potenciais, e é onde surgem as ideias mais malucas, né? E às vezes uma ideia super maluca, a gente fala assim, nossa, isso é maluco demais, né? Só que daqui a pouco ela vai tomando uma forma um pouco diferente e tal, e quando você vê aquela ideia, aquela base daquela ideia se transformou na sacada que você precisava para fazer o negócio prosperar. Então eu adoro esse processo de ideação e até hoje uso ele, tá? A gente está em constante processo de criar novas ideias, novas funcionalidades para atender os nossos clientes. Então isso é o tipo de coisa que não pode parar nunca. E como é que foi o processo de planejamento, né? Alguém aí falou de planejamento, né? Quando a gente tem uma ideia, a gente percebe um problema no mercado, a gente faz planejamento. Cara, sinceramente, cansativo e chato, né? Eu sou um empreendedor que eu gosto muito da parte de execução, sei fazer planejamento, mas não é o que eu mais gosto de fazer, né? Mas por que é importante a gente planejar? Porque quando a gente planeja, a gente começa a olhar lá para o futuro, né? A gente começa a entender, tentar pensar o que vai acontecer lá no futuro. E quando a gente fala assim, beleza, lá no futuro eu quero que aconteça isso ou eu acho que vai acontecer tal coisa. O que o planejamento faz? Faz você pensar em qual caminho você vai seguir de onde você está hoje até aquele ponto lá no futuro, né? E esse caminho, tem infinitas rotas, né? A gente pode criar infinitos caminhos para chegar até aquele ponto. E o processo de planejamento, ele pode ser um processo criativo também, entendeu? Então eu vou talvez seguir por esse caminho. Eu vou seguir divulgando a Lá Vem Bebê pelas redes sociais. Eu vou seguir divulgando a Lá Vem Bebê pelo Google. Eu vou fazer panfletagem. Eu vou participar de feiras de gestantes. Eu vou criar um quiosque no shopping, entendeu? Então, tudo isso faz você criar essas ideias, só que na hora que você vai planejar, você tem que botar isso no papel, né? Pô, quanto vai custar colocar uma loja no show, um quiosque no shopping? Quanto vai custar eu panfletar? Quanto vai custar a mídia social? E a partir daí você aprende a pensar no seu negócio, entendeu? Com todas as variáveis que ele tem. Tá? Então, assim, é cansativo, é chato, mas é fundamental. É claro que no começo, quando você não sabe muito das coisas, você não vai fazer um planejamento, um plano de negócio de 50, 90, 100 páginas, né? Você vai fazer o seu canvas e vai testando, né, uma coisa ou outra. E a partir daí, na hora que você começa a entender um pouco melhor as coisas, aí você vai detalhando um pouco melhor. Vamos lá, e como é que foi o processo? Eu estudei muito o mercado, estudei muito os modelos de negócio que poderiam fazer sentido para a VMB, estudei muito concorrentes e as pessoas. Só que mesmo assim, eu errei muito, assim, errei muito mesmo, né? Assim, eu não contei ainda para vocês, mas a primeira versão da Lá Vem Bebê a gente lançou e em 7 meses que ela ficou no ar, a gente fez uma venda. Então, assim,
todo aquele planejamento que eu tinha feito, aquele estudo de mercado, tudo aquilo que eu tinha feito antes, eu não tinha usado o Canvas, né? Eu nem conhecia o Canvas, para falar a verdade. Eu acabei jogando tudo no lixo, né? Até a própria solução que a gente criou, que gastamos uma grana ferrada, depois eu vou falar para vocês quanto que foi de grana, tudo. A gente jogou no lixo, né? Por quê? Porque fiz um planejamento como se eu tivesse na indústria, como se eu tivesse lá no ambiente corporativo, né? Você faz aqueles planejamentos gigantes, só que startup é um bicho, é um mundo completamente diferente da indústria, é um mundo completamente diferente do mercado corporativo. E, para ser bem sincero, eu demorei quase um ano aí para entender a mentalidade da startup e aí então começar a refazer as coisas de maneira correta, tá? Mas assim, qual que é a mensagem aqui? Errei muito, tá? E quem vai empreender vai errar com certeza. Mas é claro que tem maneiras da gente errar menos, tá? Eu passei a errar muito menos quando eu fui lá para o Nexus, né? Então, eu não sei se o Ale já falou sobre o Nexus para vocês, mas quando tiverem oportunidade de escutar, escutem. A partir do momento que eu fui para o Nexus, eu comecei a errar muito menos. Por quê? Porque o Nexus tem um monte de empreendedor, tem um monte de gente lá que apoia a gente e que já conhece boa parte dos caminhos que a gente não deve seguir, sabe? Então, assim, ó, isso aqui fulano já fez, deu errado, tenta outro caminho, sabe? Então, acho que aí que tem um divisor de águas aí na vida, na existência da Lá Vem Bebê, antes e depois do Nexus. Vamos lá, e como é que foi o processo de execução? Aqui, essa é a palavra mesmo, foi foda, muito, muito difícil e legal demais, né? Porque por mais que eu tenha errado muito nesse processo, toda vez que a gente erra, a gente aprende muito com os erros, né? E, pô, uma vez que você aprende com os erros, cara, você não vai errar mais, entendeu? Principalmente quando mexe com o seu bolso, né? Quando dói no seu bolso, quando dói no seu tempo, sabe? Pô, eu preciso fazer meu negócio engrenar e vingar, né? Então, é ruim errar, mas é bom que se aprende muito. E a partir dos seus erros, você vai fazendo coisas que funcionam, né? Então, quanto mais você errar, mais você vai aprender e maior a chance de você fazer a coisa correta, né? Outra parte importantíssima, né, do processo de execução. Cara, eu precisei e ainda preciso, né, de ajuda de gente muito competente, né? Então, assim, por mais que eu tenha passado por várias áreas, né, do conhecimento, marketing, contratos, financeiro e tal, cara, eu não sou nenhum especialista em tudo isso. Eu sou um cara que é meio... eu brinco que o empreendedor ele é meio que um pato, né? Ele nada, ele voa e ele anda. Só que ele não faz nada com perfeição. Ele não voa que nem uma águia. Ele não nada que nem um tubarão. Então ele faz de tudo um pouco ali. Só que na hora que o negócio começa a ganhar corpo, aí sim, aí você vai contratar uma águia para fazer a parte financeira, aí você vai contratar um tubarão para fazer a parte de marketing, entendeu? E você vai ser o cara que vai conseguir falar a língua de todo mundo, tá? Então, essas são as pessoas competentes que vão te ajudar no seu negócio. E não subestimem também a capacidade de ter ajuda de pessoas muito fodas sem precisar pagar por isso, tá? A gente tem uma comunidade muito grande aqui em São José, aqui no Vale, Jacareí, Taubaté, em que tem pessoas muito fodas e dispostas a ajudar a gente, sabe, em diversas áreas super específicas. Então, não é que a gente precisa pagar um dinheiro altíssimo para ter uma mentoria de alguém foda sobre uma área. Então, a gente consegue, cara. Se você estiver no lugar certo, com as pessoas certas, você consegue essa ajuda. E aqui, uma parte muito importante do processo de execução, né? Viver sem salário dá um frio na barriga gigante, né? Principalmente para quem já teve esse conforto no passado. E processo de execução, né? Eu erro, né? Eu já errei muito e continuo errando, né? A gente sempre vai errar. Mas o importante é a gente errar muito rápido e aprender com os nossos erros. Bom, o que eu fiz de errado, né? Nesse processo aí de ideação e execução da Lá Vem Bebê? Primeira coisa, lá no começo eu não conversei diretamente com os meus clientes, com as minhas clientes, né? Que são mais gestantes. Os pais também, mas mais focado na gestante. E é exatamente a gestante que tem que falar para você o que ela quer no seu produto, na sua solução, no seu site, e não tirar da cabeça, que nem eu fiz, da minha cabeça, que sou um engenheiro, que fazia hardware e software. Fui pensar num site para gestante, sabe? A gente acha que a gente é bom, que a gente faz bem, que o negócio, o layout vai ficar bonito, e
a consequência de que ficou horrível, as gestantes não sabiam usar e eu joguei um baita dinheiro no lixo, tá? Então esse foi um grande erro, não falar diretamente com os meus clientes logo de cara, assim, lá nas primeiras etapas. Outra coisa, eu fiz um site totalmente automatizado e escalável, né? No meu site, na primeira versão, nessa versão que ficou 7 meses no ar e a gente fez uma venda, o site ele era totalmente automatizado, tudo, né? Era tudo, eu não precisava, não tinha intervenção humana, assim, da parte da Lavenhebeira, só a gestante fazia tudo sozinha, self-service total, e altamente escalável. Se tivesse, podia colocar, tipo, 10 mil gestantes ao mesmo tempo usando o site não ia cair. Só que a gente fez uma venda, né? A gente não chegou nem perto de 10 gestantes no site. Então isso, gastamos uma grana ferrada para fazer um site altamente escalável e ninguém usou. Outra coisa que eu fiz errado, eu joguei todas as funcionalidades que vinham na minha cabeça na primeira versão. Isso só causou confusão nas minhas clientes, né? Elas não sabiam exatamente como usar tudo, as telas eram meio confusas, tinha muita coisa para clicar. Enfim, se eu tivesse colocado uma, 2, 3 funcionalidades por vez, teria tido muito mais sucesso, com certeza. E o site bonito e fácil de usar, né? Só que era bonito e fácil de usar na visão de engenheiro, né? Na minha visão de engenheiro, e não na visão da gestante. Ou seja, vocês podem imaginar quão bonito e quão fácil de usar ele era, né? Que nenhuma gestante conseguia usar direito. E eu caí nas armadilhas das métricas da vaidade. Eu conseguia despertar muito interesse nas minhas clientes, né? Eu tinha muitos likes, eu tinha muitas curtidas nas redes sociais, eu tinha até bastante cadastro, mas não tinha vendas. Por quê? As pessoas não entendiam o meu produto, sabe? Elas ficavam curiosas, gostavam da proposta de valor, mas elas não entendiam como funcionava, né? Então, quanto mais eu recebia like, mais eu gastava dinheiro em mídia social, porque as pessoas estavam falando do meu site, só que eu não estava vendendo, né? E esse é um conceito da métrica de vaidade, né? Você vê esse indicador de curtidas crescendo, só que as suas vendas não acontecem, né? E quanto mais eu via as curtidas, o pessoal está se interessando, uma hora vai pegar. E eu botava mais dinheiro e nunca pegou, né? A partir da versão 2, que daí a gente construiu junto com as clientes, aí sim, aí pegou. E eu caí numa outra armadilha, na armadilha do empreendedor com dinheiro no bolso, né? Eu falei que eu fiquei 10 anos no mercado, na indústria, no mercado corporativo, guardando dinheiro para o momento de empreender. Se eu não tivesse guardado esse dinheiro, se eu tivesse pouco dinheiro para empreender, provavelmente eu não teria gastado essa grana com as métricas da vaidade, eu não teria feito um site altamente escalável, eu teria feito tudo muito mais enxuto, tá? Então essa é uma armadilha muito grande. Último tópico aqui do que eu fiz errado, eu demorei muito para entender o que meu público queria, né? Por quê? Porque eu tinha muitas funcionalidades no meu site, eu demorava muito para analisar, né? Eu tinha lá os analytics dentro do site e eu não conseguia analisar tudo com profundidade. Por quê? Porque tinha muita coisa. Se eu tivesse lançado 1, 2, 3 funcionalidades por vez, eu conseguiria analisar tudo com muito mais profundidade. Vamos lá, e quanto que eu desperdicei, né, nessa jornada aí que durou quase 1 ano, tá? Eu desperdicei 1 ano da minha vida, né, e cerca de 30 mil reais só para desenvolver a plataforma, tá? Aqui eu não estou contabilizando o dinheiro que eu usei das minhas economias para eu viver, né, durante 1 ano, porque eu pedi demissão de onde eu estava trabalhando e durante esse 1 ano eu fiquei sendo bancado pelas minhas economias. Então, assim, esse dinheiro aqui são 30 mil reais só para desenvolver a plataforma, né? Que a gente teve que jogar no lixo, para falar a verdade, porque a versão 1 dela, né? Porque as gestantes não entendiam como ela funcionava. Aí depois a gente fez a versão 2, baseada no feedback das gestantes, no que elas queriam, e não no que o Michel achava que elas iam querer, né? E aí sim, a gente começou a vender a partir da versão 2. Mas a versão 1 a gente gastou 30 mil reais só de plataforma, e isso eu não estou nem contando fora o dinheiro que eu usei para me manter, né, com as minhas economias durante 1 ano. Então, assim, é muito dinheiro para pouco resultado naquela época. O que eu teria feito diferente? Primeiro, conversado com os clientes, né, de cara. Teria feito um site no estilo concierge, ou seja, é um site simples e manual. A gestante quer um site para o chá de bebê dela, eu vou lá e monto manualmente o site para ela. E depois eu repasso o dinheiro. Não teria feito tudo automatizado, tá? Teria implementado uma única funcionalidade por vez. Para vocês terem a ideia, quando a gente lançou a versão 2, foi no dia 1º de maio de 2017,
a gente lançou com 3 funcionalidades. E essas únicas 3 funcionalidades, a gente manteve só essas 3 até o meio de 2019. Então a gente rodou por mais de 2 anos com essas únicas 3 funcionalidades e que trouxeram a gente até boa parte do caminho que a gente está hoje. Tá? Então a gente lançou a versão 2 da plataforma e em uma semana a gente já estava vendendo, sendo que a versão anterior a gente demorou 7 meses e não vendeu e fez uma única venda. Outra coisa que eu teria feito diferente, selecionar um grupo pequeno para testar, né? Eu comecei a anunciar para o Brasil inteiro, sabe? Então era mais difícil a gente conseguir engajar as pessoas. Hoje o que eu teria feito? Eu lançaria numa cidade, teria certeza de que as gestantes daquela cidade conhecem a LaVMB, que eu consigo ter acesso a elas, a pegar feedback delas, e que uma começa a contar para outra. Depois que eu conquistei a cidade de, sei lá, Jacareí, aí eu vou para Taubaté, aí depois de Taubaté vou para Caçapava, depois de Caçapava vou para Aparecida, entendeu? Então vou conquistando aos poucos as cidades, para que aí sim, uma gestante vá falando para outra. Isso gera muito mais controle sobre aquilo que está sendo propagado. E outra coisa, não gastaria massivamente em anúncios sem antes ter validado o meu produto, obviamente. Outra coisa, eu não cairia nas métricas da vaidade, né? Uma vez que eu sei que like não paga as contas, não paga boleto, né? Curtida não paga boleto. E como é que eu faço hoje? Hoje eu tenho uma nova versão. Hoje todas as novas versões, agora a gente está na versão 3 da plataforma, né? A versão 2, ela ficou no ar de maio de 2017 até dezembro de 2019. E agora, em janeiro, a gente lançou a versão 3 da plataforma. Absolutamente 100% da plataforma foi baseada nos clientes. A gente colocava um botão para saber a cor dele, as nossas clientes opinavam. A gente botava uma funcionalidade, nossas clientes opinaram. Absolutamente tudo foi baseado no que os nossos clientes pediram. Aqui, o build e release, né? A gente constrói e lança uma funcionalidade, uma única por vez. A gente não joga 10 funcionalidades por vez para as nossas clientes não ficarem confusas, entendeu? E para a gente conseguir também analisar com mais profundidade cada uma dessas funcionalidades que a gente lança dentro da nossa plataforma. Teste de canais com investimento massivo só depois da validação, né? Então, assim, quando eu falo de canais, assim, a gente vai anunciar a LaVMB no Facebook, no Instagram, no Google, vai panfletar, vai fazer outdoor, vai levar para uma feira de gestantes. Como é que a gente vai fazer? Eu só vou gastar um dinheiro alto nesse canal depois que eu tiver certeza que aquele canal é um bom canal, que as minhas clientes estão presentes naqueles canais, entendeu? E que quando elas estão presentes, elas realmente se interessam pelo meu produto, pelo meu anúncio, naquele momento, naquele canal. Hoje eu faço análise contínua de comportamento dos usuários dentro do site, então assim, o site é totalmente metrificado, eu sei quantas pessoas clicam em cada botão, se aquele botão está sendo clicado, se ele não está, então eu mudo a cor dele, eu vejo que aumenta clique ou diminui clique, então toda hora eu fico fazendo isso, né, mudando uma coisa ou outra para ver se eu consigo aumentar o engajamento, aumentar a conversão, para no final de tudo aumentar a venda. Vamos lá, e por que eu errei, né? Por que eu errei muito lá no começo? Agora eu erro muito menos, felizmente, né? Mas ainda continuo errando, e a gente sempre vai errar. Mas por que eu errei muito lá no começo? Eu acho que a primeira coisa é porque eu não conversei muito com as clientes. Não conversei muito, não. Eu não conversei com as clientes, né? Tudo saiu muito da minha cabeça, de como eu imaginava que deveria ser, como eu imaginava que seria bonito, como seria feio e como deveria funcionar. Então esse foi, acho que, um dos principais erros que eu tive. Não conversar diretamente com os meus clientes e pedir opinião e pedir ajuda, mostrar assim a tela do meu site, da plataforma, assim, o que você acha disso aqui? Você entende o que isso aqui faz? Entendeu? É esse tipo de coisa, super prática mesmo. Colocar na frente delas e ver se elas entendem ou não. Tá? Então esse foi um dos principais erros. Outro erro, eu só conhecia a teoria. Eu tinha lido os livros, né, Startup Enxuta, o livro Traction, mas eu conhecia muito da teoria, tá? E eu não conhecia as ferramentas, né? Por mais que eu tivesse lido os livros, eu não conhecia o Canva de direito, assim, sabe? Eu nunca tinha feito um Canva. Eu tinha ouvido falar, mas eu não conhecia ele com profundidade, tá? Outro erro. Por que eu errei? Porque eu tinha dinheiro no bolso. E quando você tem dinheiro no bolso,
é muito confortável você fazer um site que você considera lindo. Ao invés de fazer um site feio, mas que funciona para o seu público, eu preferi fazer um site que eu achava que funcionava e que era lindo, que estava como na minha cabeça eu sempre sonhei. Né? E eu só consegui fazer isso porque eu tinha dinheiro no bolso. Eu tinha guardado dinheiro ao longo dos 10 anos da minha carreira lá na indústria para esse momento. Né? Mas isso acabou sendo uma baita de uma armadilha para mim. E aqui talvez um ponto super importante, né, que pegou para mim, eu não estudei exemplos reais de startups. Como que as startups começaram, sabe? Como que de fato elas começaram, surgiu a ideia, começaram a crescer e o negócio foi evoluindo até chegar onde eles chegaram, né? Eu não estudei exemplos reais, tudo de caso mesmo, né? E isso, se eu tivesse estudado, eu acho que eu teria conseguido mudar minha mentalidade um pouco antes. E depois que eu tomei essa rasteira aí da primeira versão da Lá Vem Bebê, foi exatamente que eu caí na real, falei assim, cara, eu preciso estudar o que os caras que deram certo fizeram, né? E daí eu comecei a ver que eles estavam muito próximos dos clientes, os clientes ajudavam ele a construir os produtos, eles tinham essas ferramentas, que era o MVP, o Canva, as validações, né? E praticamente todos eles começaram com muito pouco dinheiro, né? Então, eles estavam fazendo, eu fiz praticamente o contrário de todo mundo, tá? E foi no momento em que eu comecei a estudar os exemplos reais que o negócio começou a funcionar. Bom, tem mais um tempinho ainda. Vou contar para vocês aqui a história das Zappos, tá? A Zappos é uma startup americana, tá? Acho que é do final da década de 90, no começo da internet, né? Então, a Zappos é como se fosse uma Netshoes, só que lá para os Estados Unidos, tá? Tinha um estudante de uma universidade lá nos Estados Unidos que ele morava numa kitnet, né? E ele fumava muito, né? Então ele ficava o dia inteiro lá, quando ele estava em casa, na kitnet dele, ele ficava muito tempo na janela da casa dele fumando, né? E logo na frente do prédio dele, né? A janela dele dava de frente assim para a rua, e tinha uma loja de calçados, exatamente na frente do prédio dele. E ele via toda hora a galera saindo lá com um monte de sacola, um monte de gente saindo com sacola de calçados, né? Aí ele ficava pensando, meu, eu tenho um sapato e um tênis e um chinelo, né? E já faz, acho que 2, 3 anos que eu tenho esses 3 calçados e eu não compro sapato, né? Como é que essa galera compra tanto sapato, né? E ele sempre ficava pensando, meu, por que essas pessoas precisam de tanto sapato, né? Eu tenho 3 aqui há 2, 3 anos e não sinto falta demais. Aí um dia ele pensou assim, lá na universidade dele, ele já tinha internet naquela época, final da década de 90, né? Ele falou assim, será que as pessoas comprariam sapato pela internet, né? E ele ficou com isso na cabeça. Até que um dia ele pegou um final de semana lá, um sábado de final de semana, e tinha um site na época que era como se fosse um Wix de hoje, né? O Wix, para quem não sabe, é um site em que você pode montar sites, tá? Pode montar a loja virtual, é como se fosse uma loja integrada, ou a loja da UOL, uma coisa bem simples, né? Aí ele pensou, pô, será que as pessoas comprariam sapato pela internet? Aí ele foi lá, achou esse site, né, que era tipo esse Wix, lá da época dele, nos Estados Unidos, falou assim, eu vou montar uma lojinha aqui. Aí ele desceu na loja, pegou o elevador, desceu lá do prédio, foi lá na frente da loja, tirou foto da vitrine dos sapatos, todos os sapatos que estavam na vitrine, e subiu nessa lojinha dele, né? E assim, era coisa de tipo $10 por mês que ele pagava para manter esse site no ar. E esse é o dinheiro de bar que eu falo, né? Que uma ida no bar a gente paga esses $10 aí. Tudo bem que o dólar tá caro hoje, mas talvez 2 idas ao bar. E ele montou essa loja com as fotos que estavam na vitrine da loja de calçados na frente dele. Ele montou a lojinha virtual dele lá de calçados. Aí passa uma semana, 2, nada, ele tinha tá esquecido já disso. De repente chega um e-mail, você fez uma venda. Ele, não é possível, né? Ele não acreditou, ele pegou, olhou lá tal, alguém tinha comprado. Ele pegou, ligou pro cliente e falou assim, cara, você comprou mesmo no site? Não, comprei, eu quero o sapato tal, número tal. Ele, não, mas é verdade mesmo? Não é fraude dele? Não, é verdade, eu comprei, pô. Ele, tá bom. Aí o que ele fez? Ele desceu na loja lá na frente da casa dele, comprou o sapato da loja, da frente da casa dele, levou no correio e entregou pro cara. Aí passaram-se alguns dias, chegou mais um pedido. Fez a mesma coisa, foi na loja, comprou o sapato, botou no correio e mandou pro cara.
Passaram-se algumas semanas, ele estava indo todo dia na loja comprar sapato. Passaram mais algumas semanas, ele já estava começando a fazer um pequeno estoque dentro da casa dele. Estava comprando direto do distribuidor de sapatos. Passou mais algum tempo, ele já estava negociando com os investidores para, de fato, criar a Zappos, que era uma empresa de fato constituída com o CNPJ. Por quê? Porque ele não estava dando conta mais de levar tanto sapato todo dia para o correio. A Zappos, depois de alguns anos, foi vendida por mais de $1 bilhão para a Amazon. E o cara começou com $10, assinando uma plataforma que nem a gente tem hoje, tipo um Wix, né? Um Wix, uma loja integrada, um wall shopping aí, por $10. Né? Então, aquilo que eu falei lá no começo, que antigamente, né, algumas décadas atrás, era muito difícil a gente começar a empreender sem dinheiro, hoje é possível. Hoje, com a loja integrada, por exemplo, até 50 produtos é de graça, você não precisa gastar dinheiro, né, para pagar pelo site. Na época do cara das Zappos, ele ainda precisava gastar $10. Hoje, você pode pegar esses R$50 que você gastaria na plataforma e coloca em anúncio. Né? Então, assim, hoje é possível a gente começar a empreender com um custo muito baixo. E isso por conta da tecnologia, como alguém aí falou no começo. Aqui eu tenho mais um exemplo que é um exemplo de MVP, né? Acho que vocês estão familiarizados com esse conceito, né? O MVP, ele é aquele tipo de coisa que a gente cria, né? Que pode ser um software, que pode ser um negócio mais físico, né? E não um software. Para quê? Para validar algumas hipóteses, para validar algumas ideias, né? E daí a galera fala assim, pô, mas o meu negócio é muito focado em hardware, em construção, sabe? Coisas físicas, não é um aplicativo, por exemplo. Então é muito difícil fazer um MVP. Aí que eu gosto do exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola, lá no final da década de 60, ali em 70, a Coca-Cola ela já estava muito bem distribuída, assim, muito bem capilarizada em todos os restaurantes, lanchonetes e bares dos Estados Unidos, né? E os acionistas, né, os acionistas da Coca-Cola estavam pressionando a diretoria para que eles aumentassem, né, a capilaridade em outros lugares que não só bares, restaurantes, lanchonetes e supermercados, né? E daí os caras ficaram quebrando a cabeça por muito tempo e tal. E era difícil, né, imaginar, pô, onde mais a gente vai vender Coca-Cola, né? E aí dizem as más línguas que foi um estagiário da Coca-Cola que teve uma ideia. Né? Ele falou assim, gente, toda vez que eu venho aqui pro trabalho, pro escritório, eu venho de manhã, eu venho de metrô, né? E eu tenho que esperar lá 30 minutos, 40 minutos, naquela época, na década de 60, né? O metrô não é que nem hoje, que vinha a cada 5 minutos. Ele demorava 40, 50, 60 minutos para chegar, né? Tinham poucos trens. E fala assim, putz, eu fico lá 40, 50 minutos esperando o trem e acaba que me enche o saco, sabe? Eu fico lá sem fazer nada, num túnel meio escuro, assim, e não dá nem para ler um livro, celular não tinha na época, obviamente, né? Então, assim, eu fico lá sozinho. E toda vez que eu vou embora do trabalho, quando eu vou pro metrô, eu sempre levo uma latinha de Coca-Cola. E me parece tão mais prazeroso eu ficar esperando o metrô tomando uma Coca-Cola do que sem tomar uma Coca-Cola, que talvez se a gente vendesse Coca-Cola no metrô, né, lá na estação do metrô, talvez desse certo. E aí os caras gostaram da ideia, né? Apesar de ter vindo lá do estagiário, ela falou, pô, parece convincente essa ideia, vamos testar. E foi o que eles fizeram. Eles montaram um monte de barraquinhas dentro dos metrôs lá dos Estados Unidos, principalmente em Nova York. Né? Um quiosquinho, assim, um quiosque, e com a galera lá vendendo Coca-Cola. E de fato, assim, no primeiro dia os caras já viram que vendeu um monte, assim, os estoques que eles tinham levado já acabaram muito rápido, sabe? Tiveram que repor estoque muito rápido, e pronto, os caras começaram a falar assim, cara, achamos um outro lugar aí pra gente capilarizar nossas vendas, e que só tende a crescer, né? Porque os metrôs estavam pipocando nos Estados Unidos, na Europa também já tinha bastante metrô e estavam construindo ainda mais, então eles estavam vendo assim um mercado absurdamente grande, novo para eles, né? E colocaram lá os quiosques com as pessoas vendendo a Coca-Cola e tal. Só que aconteceu, mais ou menos uns 10 dias, 2 semanas depois que eles começaram a vender a Coca-Cola no metrô, os funcionários da Coca-Cola que estavam fazendo as vendas, os vendedores de Coca-Cola no metrô, estavam pedindo demissão, começando a pedir demissão.
porque eles não aguentavam ficar 8 horas inteiras durante um dia dentro do metrô, dentro da estação do metrô. Porque a estação naquela época não era a estação que a gente conhece hoje, toda bonitinha, que em alguns lugares até parecia um shopping center, várias lojas, lanchonete. Era um túnelzão, assim, meio fechadão, meio úmido, com baixa luminosidade, um ambiente super hostil, assim, bem sombrio. E eles não aguentavam mais, eles estavam pedindo demissão. Falaram assim, cara, não tem dinheiro no mundo que me pague para ficar aí dentro e eu não vou ficar 8 horas por dia. E eles perceberam que eles tinham um problema na mão. Assim, cara, a gente achou um canal, um lugar onde a gente vende muita Coca-Cola, mas a gente não consegue colocar pessoas que consigam ficar lá o dia inteiro vendendo Coca-Cola pra gente. E daí eles saíram em busca de uma solução para isso. E dizem, de novo, as más línguas, que foi o estagiário que veio com a ideia, né? Falando assim, e se a gente fizesse uma máquina, né, para vender Coca-Cola? Naquela época, o Vale do Silício estava começando a se criar, então a ideia que eles tinham de tecnologia ainda era muito incipiente, né? Não é nada perto do que a gente tem hoje, né? Então uma máquina dessa, as pessoas nunca nem tinham pensado, né? Mas o estagiário tinha uma mente meio fora do comum ali. Daí eles gostaram da ideia e tal, e foram lá para o Vale do Silício fazer orçamento, né? Com aquelas diversas empresas, né? Com aqueles engenheiros que manjavam de eletrônica lá, para fazer criar uma máquina dessa que pudesse vender Coca-Cola automaticamente. A gente conhece hoje, né? Hoje tá qualquer lugar a gente encontra essas vending machines, né, de Coca-Cola e guarda-chuva e salgadinho, qualquer coisa. Mas naquela época isso não existia, né? Era um negócio completamente novo. E eles foram lá no Vale do Silício e voltaram com várias cotações, mas assim, tudo na casa dos 100 milhões de dólares, 80 milhões de dólares, coisas assim, investimentos astronômicos, né, para criar aquela máquina. Hoje a gente sabe, hoje uma vending machine ela já é cara. Naquela época, então, era muito, muito caro. E daí apresentaram, né, os orçamentos pro presidente da Coca-Cola e ele falou que os caras estavam malucos, né? Falou assim, cara, não existe a menor possibilidade de eu investir uma grana dessa tão alta, correndo o risco das pessoas não saberem usar a máquina, né? Não gostarem, não desconfiarem, não. Vou gastar 100 milhões de dólares aqui, botar uma máquina no metrô, e se as pessoas não comprarem? Eu vou gastar 100 milhões de dólares, vou quebrar a Coca-Cola, vou quebrar o meu emprego. Esquece, não, pode desistir dessa ideia, isso daí, pensa em outra coisa, que isso, não vou assinar isso, não vou nunca pagar esses 100 milhões de dólares para desenvolver uma máquina dessa, uma traquitana dessa. Aí, beleza, voltaram para o escritório e tal, né? E dizem de novo que foi o estagiário que teve a brilhante ideia de fazer um teste, né? E o que eles fizeram? Eles foram numa marcenaria, pediram para um marceneiro fazer um caixotão de madeira, como se fosse uma grande geladeira, enveloparam com adesivo da Coca-Cola, colocaram um monte de botãozinho lá, Coca-Cola, Fanta, Fanta Uva, enfim, todos os refrigerantes da Coca-Cola, e botaram uma pessoa dentro do caixotão, com um cooler. E colocaram lá, para comprar sua Coca-Cola, coloque sua moedinha de sei lá quantos centavos de dólar aqui, e sua Coca-Cola vai sair na gavetinha. E tinha uma pessoa lá dentro, e não deu outra. Eles colocaram isso no metrô, as pessoas olhavam assim, interessante, botava a moedinha, o cara lá de dentro do caixotão de madeira abriu o cooler, botava na gavetinha, e as pessoas saíam com sua Coca-Cola feliz dentro da estação do metrô. Ou seja, os caras conseguiram com, sei lá, não deve ter custado nem 50 dólares isso, esse MVP, esse teste que eles fizeram, né? Para validar que sim, as pessoas compram Coca-Cola por uma máquina, né, através de uma máquina, sem que eles precisassem colocar um vendedor lá num quiosque dentro da estação do metrô. E isso é um baita de um exemplo de um MVP, né? Que naquela época nem chamava MVP, mas foi um teste de conceito. Para quê? Para validar se as pessoas comprariam Coca-Cola por meio de uma máquina. Tá? Então, esse é os dois exemplos, das Apos, né, e o da Coca-Cola, que são exemplos reais, que aconteceram, que os caras gastaram pouquíssima grana e olha no que se transformou. As Apos, que foi vendida por mais de $1 bilhão lá para a Amazon, e a Coca-Cola, que hoje tem vending machine espalhada no mundo inteiro. Aqui para fechar, pessoal, 2 livros que eu falo que são obrigatórios, tá, para quem quer empreender, principalmente empreender com startups, né, com algo envolvendo tecnologia. Um é Startup Enxuta, que talvez você já tenha ouvido falar,
né? É um livro que tem que ler, ele tem todos os conceitos, né, de como começar um negócio com pouco dinheiro, como fazer as validações, como construir seu MVP, tem tudo nesse livro. E um outro livro que eu gosto demais é o livro Traction, né, que tem em português agora, que chama Tração, né? É um livro que ele fala assim, ao longo do caminho, enquanto você vai validando as suas hipóteses lá da startup, construindo o seu MVP, entendendo o seu cliente, vai entendendo também quais são os canais que você consegue chegar até o seu cliente, tá? E ele te ajuda a desenvolver esses canais, se vai ser a mídia social, se vai ser outdoor na rua, se vai ser panfleto, se vai ser comercial na TV, assim, ele te ensina a descobrir quais são os canais que você vai usar. Por que é importante fazer isso em paralelo? Porque na hora que você acerta a mão aqui no seu produto e você fala assim, cara, acertei a minha solução, consegue resolver um problema do público XYZ. Nesse momento que você descobre isso, se você em paralelo descobrir qual o canal que você vai acessar esses clientes, você tem a fórmula mágica para crescer exponencialmente. Tá? Então, não adianta você saber qual é o produto, qual é a solução para aquele cliente, só que você não consegue acessar esses clientes de maneira escalável. Né? Então, esse livro Traction, ele faz isso. Ele fala que ao mesmo tempo que você desenvolve a sua solução, você tem que descobrir qual é o canal que você vai conseguir prover a solução para os seus clientes. Beleza, galera? Eu acho que é isso. Eu não sei se a gente tem mais alguns minutinhos aí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou disponível aqui. Se tiver alguma dúvida. Michel, muito obrigado. Uma baita aula, né? Bastante coisa aí para inspirar e para mostrar para todo mundo. Gente, vamos fazer aquele esquema da mãozinha? Levanta a mão quem quiser fazer pergunta e aí eu vou chamando um a um, acho que fica mais prático. Olha que o senhor começou na seguinte. A ciência, nossa, foi criado pela ciência, minha cara menina. Ah, é do senhor? Não, eu fui o segundo bebê de profeta. Tem um microfone aberto aí. Já resolvemos. Gente, perguntas podem fazer, o Michel aí está disponível, ainda temos um tempinho para isso, ou levanta a mão, ou liga o microfone fácil, a gente vai esperar um minutinho aqui. Porque às vezes tem um delay, né, Michel? Enquanto isso, né, enquanto eles se mobilizam aí, vou aproveitar eu para fazer uma pergunta, né? Diga aí. Eles estão, né, alguns dos que estão aqui estão para apresentar aí, fizeram uma primeira apresentação de um conceito de startup, essas coisas todas, né? Nesse momento todo aí que você evoluiu dentro do Nexus, essas coisas todas, que dica que você daria para eles, para quem está começando hoje, assim, na hora de modelar o negócio e de entender a proposta de valor? Que dica que você daria para eles? Cara, assim, acho que a dica mais importante que faltou, né, no meu caminho aí lá no início, era estar muito próximo aos clientes, cara. E quando eu falo muito próximo, é a gente chegar e falar com o cliente mesmo, procurar, no meu caso eram gestantes, né? A gente procurar gestantes que estivessem disponíveis para conversar, perguntar o que ela achava da ideia, se ela tinha o problema, se ela não tinha o problema que eu queria resolver. Então, o próprio cliente, quando você conversa com ele, ele não sabe, mas ele está te ajudando a construir o seu canvas, né? Os seus primeiros canvas lá. Então, o primeiro canvas vai sair da sua cabeça, mas o segundo, o ideal é que tenha a ideia dos clientes já, né? Para você conversar, e pode ser uma conversa super informal, entendeu, com o cliente. Mas eu sempre falo que, cara, 99% das vezes as ideias dos clientes são melhores do que a do empreendedor. Né? Então, o empreendedor tem a grande ideia, mas quando o cliente te fala uma ideia, é bom você dar uma atenção bem especial. Né? Às vezes dói, sabe? Porque a ideia do empreendedor vai por água abaixo. Fala assim, nossa, o cliente falou que minha ideia está totalmente errada. Mas, normalmente, a ideia do cliente é melhor do que a nossa. E outra dica também, Armindo, quando eu até falei aqui no meio, né, da apresentação, você estar no meio de outros empreendedores, cara, esse negócio acaba acontecendo naturalmente, né? Quando eu fui lá para o Nexus, tinha 50 empreendedores ao meu redor, e talvez uns 20 na mesma etapa que eu, sabe, começando
o negócio, mas tinha outros 30 que já estavam muito mais na frente, sabe? Então, você tomar um cafezinho com um cara desse, cara, o cara para ele é um negócio tão óbvio que para você não era óbvio, entendeu? Então ele faz um comentário e você fala assim, meu, como é que eu não pensei nisso antes, entendeu? Então, estar no meio de outros empreendedores é muito saudável, eu acho. Ajuda demais, assim, nessa parte de modelagem também, porque empreendedor gosta de dar pitaco, de dar palpite, de conversar sobre modelo de negócio, né? Então, eu acho que isso é super saudável também. É uma coisa que o Alexandre fala bastante, que é o poder do cafezinho, né? De você Pô, tomar um demais, café com outra pessoa, trocar ideia, né? demais. E outra, não é só na questão de modelar o negócio, na questão de você ter acesso aos clientes também, né? Pô, eu usei demais a galera do Nexus para, assim, todo mundo lá sabia. Se você conhecer alguma gestante, me avisa que eu quero conversar com ela, sabe? Então, Uhum. tava todo mundo mobilizado já para isso. E eu só consegui isso porque eu estava dentro de um ambiente que me permitia fazer isso, né? Muito bom. Gente, alguém com mais alguma dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Matheus, Luiz Fernando? Uhum. Aqui não, acho que já tirou toda a minha dúvida. Valeu, cara. Eu só queria agradecer aí pela experiência passada pelo colega aí. E para quem está com essa ideia de empreender também, já é uma lição grande. Obrigadão mesmo. Ô, professor, licença um Eu? momento. Toda. A pergunta para o Michel seria um pouco mais pessoal, né? Porque agora, como todo mundo. O Alê falou aí que ele agora é pai, e o filhinho dele tem 6 meses, né? E queria saber, porque porque a empresa que ele abriu agora, de empreendedor aí, tipo assim, depois de todas as entrevistas que ele fez com as grávidas, com as pessoas em relação ao site, em relação ao que ele estava fazendo, como foi para você, sendo o pai, né? Você entrevistou a sua mulher também? Como é que foi a relação, você sendo um empreendedor e você sendo o pai no momento, entendeu? Legal, cara, excelente pergunta, cara, muito, muito boa mesmo. Cara, na realidade, assim, uma das missões do empreendedor é ele entender absolutamente tudo sobre a jornada do cliente. E aí, quando eu falo jornada, é tudo, cara, até antes do cliente entrar no seu site, ele já começa a jornada. No meu caso, são as gestantes, né? Então, a jornada da gestante, ela começa antes mesmo dela engravidar. Né? É claro que em alguns casos engravida no susto, então começa ali. Mas tem um monte de gestantes que elas... Cara, a gestação, a jornada dela de gestação começa no planejamento, sabe? Ela começa a se planejar, vai no médico, começa a tomar as vitaminas e tal. E cara, para mim, foi engraçado, porque assim, se tem uma coisa que eu estudei muito, eu li muitos livros de gestantes, assim, e eu conheço com muito detalhe a jornada. Então, para mim, foi engraçado que eu até fui eu fazia meio que previsões, entendeu? Aqui, fazia, semana tal vai acontecer tal coisa, semana tal talvez você comece a sentir tal coisa, semana tal a gente vai descobrir tal coisa. Entendeu? Então, foi um negócio que eu já conhecia muito, mas é claro, sempre tem as particularidades, né? Então aí vai de cada uma das gestações, né? Mas com certeza contribuiu muito para o meu negócio no momento em que a gente criou a lista de presentes do meu filho, do Henrique. Né? A partir dali, cara, foi muito, muito bom, porque assim, quem estava comprando os presentes no site eram os meus amigos, sabe? Os amigos da minha esposa. Então, esses caras tinham total liberdade para vir me dar feedback. E assim, foram muitos, muitos feedbacks, sabe, que eu recebi na hora. E coisa que talvez os clientes não ficavam à vontade de me dar, de falar esses feedbacks, entendeu? Então, por mais próximo que eu estivesse do meu cliente, por mais detalhada que fosse a jornada que eu conhecia deles, tem algumas coisas que você não consegue captar. E para mim, essa experiência de ser pai, de passar por uma gestação, foi muito boa, porque eu consegui entender muito bem de algumas particularidades do meu negócio em que talvez, se não fossem os meus amigos, pessoas muito íntimas, muito próximas, eu não queria saber.
Muito bom, gente. Mais alguém? Dúvidas? Dole uma, dole duas, dole três. Matheus, no momento só. Muito obrigado, Michel. Eu tenho uma. Como que você está lidando com essa questão da pandemia agora? Do nada. O que aconteceu? Cara, vamos lá. A pandemia deu um susto na gente, tá? Eu confesso para você que ali em meio de março deu um susto. Nossas vendas praticamente pararam, né? Porque foi no começo de março, pra falar a verdade. E a gente descobriu, depois de uns 4, 5 dias, né, que a gente viu que tinha alguma coisa muito séria acontecendo, a gente descobriu, falando com as gestantes, né, o que estava acontecendo. E os médicos, né, já estavam recomendando às gestantes para não fazerem chá de bebê, não fazerem comemorações, celebrações em casa, porque tinha um vírus aí que veio da China e que ninguém sabia tratar. Né? Então, as primeiras, os médicos, lá no início de março, já estavam orientando as gestantes, né, a isso. E, consequentemente, o nosso site era muito focado em chá de bebê, as nossas vendas praticamente desabaram. E o que a gente fez? A gente criou... A primeira campanha não deu certo, a segunda campanha deu um pouco mais, melhorou um pouquinho, mas a terceira campanha, que foi no final de março, explodiu, fez assim a gente crescer absurdamente as nossas vendas. A gente teve que adaptar a nossa plataforma muito rápido, em uma semana, mas a nossa comunicação com os nossos clientes foi muito, muito assertiva. E assim, o nosso canal que a gente usou, né, foi um pouco de um marketing de guerrilha, um marketing de emboscada ali, que a gente fez e deu muito certo. Na hora que a gente lançou isso, em 4 horas depois do lançamento, a gente já começou a perceber que as vendas começaram a voltar, a gente começou a ter um volume de tráfego no site muito maior do que a gente estava tendo e, cara, deu muito certo. Então, assim, por umas 2 semanas a gente estava desesperado, eu ganhei algumas úlceras no meu estômago, mas depois deu certo. Então, assim, a gente teve que se mexer muito para corrigir o rumo dentro da pandemia. E agora tá bem, tá bem. Legal, valeu. Valeu, Luiz. Mais alguém, gente? Bom, Michel, então, poxa, quero demais agradecer aí sua disponibilidade, o seu tempo, né? Sexta-feira à noite aí com o neném em casa, é de uma generosidade ímpar você vir trocar ideia aí com os alunos, compartilhar o seu conhecimento. E aí vou deixar aí para umas considerações finais, para o pessoal conhecer o seu site, né? Talvez alguns alunos aí estejam planejando, talvez não para já, mas daqui a pouco o bebê já aproveita e conhece lá o site. Uhum. Legal. Não, eu que tenho a agradecer, Armindo. Eu adoro falar com essa galera de universidade, porque eu acho que se eu tivesse tido essa oportunidade de conversar com empreendedores quando eu estava na faculdade, cara, eu tenho certeza que eu teria saído da faculdade, já teria começado a empreender, ou até mesmo durante a faculdade, né? Então, eu acho que esse é o tipo de público que eu mais gosto de conversar, porque eu sei que tem muita ideia aí nessa galera, é uma galera que tem muita mão na massa, tá com sangue nos olhos ainda. Pô, hoje eu tô com quase 40 anos. É muito mais difícil do que quando eu tinha 20 e pouco, sabe, 30. Então, esse é um momento muito, muito chave, assim, para quem quer começar a empreender. Dá para errar muito mais, né? Hoje eu com um filho, é um pouco mais difícil errar, entendeu? O erro é um pouco mais custoso para mim. Mas então, assim, quanto mais jovem a gente começa, eu acho que, é claro, a gente tem menos experiência, mas, por outro lado, o risco acaba sendo menor, né? Então, adoro conversar com essa galera aí de universidade. Assim que tiver outra oportunidade, pode contar comigo. E vocês aí, os alunos, que quiserem trocar uma ideia também, pode mandar mensagem lá na Lavin BP, as meninas passam o contato para mim, no LinkedIn, se quiser mandar mensagem também. Tá, o meu e-mail, acho que eu botei ali também, é michel@lavinbb.com.br. Podem mandar mensagem, adoro trocar ideia sobre empreendedorismo, modelo de negócio. Tô sempre aberto. Valeu, Armindo, valeu, pessoal. Muito bom. Gente, vou colocar aqui a lista de presença disponível para vocês. Vou aproveitar e parabenizar todo mundo aí, né? Sexta-feira à noite é tentador não ligar o
o Teams, né, e fazer outras atividades, mas vocês são guerreiros e estão se diferenciando no mercado por estarem aqui se dedicando ao estudo de vocês. Todos tenham um bom descanso, um bom final de semana, e aí venham com tudo semana que vem que a gente retoma as aulas aí, segundo bimestre, com energia total. Boa noite, bom descanso para todo mundo. Se alguém precisar de alguma coisa, estou por aqui ainda. Um abração.
Guarde seu documento e limpe suas mãos com álcool gel. 5. Assine o caderno e, se precisar do comprovante de votação, peça ao mesário. 6. Dirija-se à cabine de votação. Digite